Vou entrar nas relações entre a Argentina e o Brasil, mas antes disso, entrar no Mercosul, né, que é bastante preocupante, porque com a vitória do Milei, agora a gente passa a ter um predomínio de líderes de direita, né? Quais podem ser os custos para o Mercosul daqui para frente? Como é que você está projetando isso, Bruno? Poxa, pergunta-chave, né? Primeiro, eu queria colocar aqui, se você me permitir, um hífen Por favor. de autoapresentação, né? Eu não sou especialista em Argentina, eu vim para cá para acompanhar a campanha, estou retornando no final do ano por um contrato especial com uma rádio amiga que me chamou. Uma das áreas que eu estudei muito na vida foi geoeconomia. Então, em tese, não teria nenhum problema ter um governo de direita para fazer alinhamento com os BRICS do Mercosul. O problema é a nossa composição de elite. A elite latino-americana tem uma composição que o seu discurso legitimador é de colonização interna. Eu não posso repetir num podcast brasileiro aquilo que se fala na TV aberta argentina, que é um monte de palavrão. Como, por exemplo, somos um país de M, aqui todo mundo é alucinado, a gente não serve para nada. Sabe, eu sei que também hoje em dia é ofensivo, porque se defende vira-lata cachorro, né? Mas sabe vira-latismo do futebol? Uhum. Vira-latismo é uma arma política da guerra política interna, doméstica. Milei, por exemplo, se afirmou: farei 2 viagens extraoficiais antes da posse, Estados Unidos e Israel. Poxa, ou seja, a sua chanceler, Diana Mondino, falou: não temos nenhum interesse em permanecer no BRICS e o Mercosul não anda, não avança, não serve para nada. O que está querendo dizer com isso? Está dizendo que, se eu entendi bem, se eu não entendo alguma coisa, que o projeto econômico da extrema-direita e da oligarquia argentina não prevê nenhum tipo de disputa de poder no cenário internacional, não pretende fazer operações complexas fora do dólar, pode perder a relação privilegiada que tem com Brasil e China. A relação, Alberto fez um monte de coisa errada. A relação Argentina-China, ela é perfeita. Argentina-Rússia, ela é perfeita. Perfeita em qual sentido? De instaurar um governo autoritário como o do Putin ou decretar partido único num país democrático? Não é nada disso. Perfeita de ter acesso a bens de alto valor agregado, como vacina russa, ou de pedir um empréstimo em Beijing de 5 bilhões de dólares e levar 6,5. Isso é um milagre, Gabi. Isso não existe. Por quê? Porque a China tem interesse em ampliar as operações de longo prazo com o Brasil e a Argentina teria um interesse estratégico de trocar essa dívida com o Fundo Monetário com uma dívida largada de largo prazo, perdão, redundância, de largo prazo no banco dos BRICS e que financie cadeias industriais de exportação. Porque o FMI só pede ajuste. O que é ajuste? É cortar investimento público e cortar o ciclo virtuoso da economia. Então, a direita latino-americana, salvo raríssimas exceções, e a sua elite empresarial, ela é tão colonizada que ela prefere suicídio econômico a uma mobilidade, quiçá, do mapa do mundo multipolar ou até algum tipo de inflexão ideológica. Olha o que o Vargas passou na mão da burguesia brasileira, por exemplo. É nesse sentido que é problemático, porque se tiver um mínimo de consequência, não tem sentido nenhum o governo do Penha no Paraguai, vai falar o patrão dele, Horácio Cartes, que ele era empregado do dono do maior banco do país, que é o ex-presidente Horácio Cartes, que está classificado como um amigo do narcotráfico pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Então não tem nenhum sentido um presidente que já assume marcado orientar suas relações exteriores de joelhos para a superpotência que o encurrala, que o coloca contra a parede. Ou por que o Uruguai, de Alberto Lacalle Pou, né? Que briga por um tratado de livre comércio direto com a China, não vai querer uma relação triangular, uma relação complexa Mercosul-China, com graus de privilégio. Só uma mentalidade muito, muito, muito colonizada para querer tudo isso. Mas o problema é que tem. Esse é o problema. A mentalidade das elites políticas e econômicas latino-americanas, na sua maioria, elas botam 2 polos sobrepostos, né? Direito e colonização. Uhum. E aí não é discurso, não, é fato. Posso provar isso, bom, acho que provei agora, né? Com elementos fundamentais de programas imediatos de governo. A chanceler Diana Mondino, falando especificamente da Argentina, que eu tanto adoro e vai entrar num buraco agora sem fim, já disse: não nos interessa o BRICS, o Mercosul é um caminho sem saída. Logo, mais Fundo Monetário, mais Estados Unidos.
Mas exportação de grãos também não sei para quem, que se romper com a China vai vender para quem? É a dúvida. Justamente, eu vou até pedir licença para usar um termo do Rodrigo Viana, nosso colega aqui do SL Notícias, que disse que a Argentina quer virar uma colônia, né, dos Estados Unidos. E realmente o cenário todo que você descreve vai nesse sentido. Eu quero te perguntar, Bruno, a respeito da relação entre a Argentina e o Brasil, né? Ainda tem muita água para rolar por aí, mas até o momento que a gente teve, só para contextualizar, o Lula tuitando, né, colocando nas redes sociais, parabenizando o país, a Argentina, pela vitória, mas não citou nominalmente o Javier Milei. E aí depois teve uma provocação, né? O Milei ligou para o ex-presidente Jair Bolsonaro, enfim, aliado dele, apesar de estar inelegível, mas mostrou um alinhamento com o Bolsonaro e, com isso, dá um recado muito claro ao presidente Lula no Brasil. E depois, o ministro Paulo Pimenta disse que o Milei deve desculpas a Lula por isso, né? E Lula não fez nenhum movimento, mas dá o seu recado por meio do ministro, né? O que também demonstra que, olha, eu vou colocar o meu ministro para falar com você, eu não vou nem me dirigir, né? Nem vou dirigir a palavra ao Milei. Já começou com um desgaste? Como é que você está vendo essa primeira sinalização? Desgaste, e a eleição argentina, ela teve polos brasileiros, a extrema-direita com o Milei, a social-democracia brasileira com Sérgio Massa, houve aconselhamento de campanha, isso era dito abertamente, e tem algo, Gabi, que é meio sutil. Vou tentar dar um exemplo da relação Brasil e China durante o governo Bolsonaro, tá? Quando um dos filhos do Bolsonaro, o seu triste ministro da Educação, da Educação, fazia aquelas pirraças tipo Trump, falando de vírus chinês, fazendo piada xenofóbica, não é que as relações foram rompidas, mas esfriaram. Então, as exigências de importação da China para com o produto brasileiro, as exigências ficaram maiores, incluindo, por exemplo, frigorífico, né? Estava cada vez mais difícil ter licença para exportar para a China. A China, ao contrário do que parece, ela tem um grau de exigência muito grande para colocar produto no seu mercado interno. Então, é possível e até provável que o esfriamento de relações Argentina-China, Argentina-Brasil leve a... Só vão manter os contratos já existentes, os padrões já acordados, não se vai avançar em nova padronização, não se vai avançar em moeda aduaneira comum para começar o Mercosul de verdade. E aquilo que já está vai constar, e depois tudo pode acontecer. O Milei provou que é um ignorante em política, em comércio internacional, dizendo que as relações se dão entre os privados. As relações econômicas entre privados com fronteira no meio tem um nome, chama-se contrabando. Tá? De extrema liquidez tem outro nome, chama-se narcotráfico, por exemplo. Então, claro que tem que ter normatividade, tem que ter grupo de trabalho comum, tem que ter um monte de reunião. E se esfriar e gerar uma antipatia comum, é possível que as burocracias de Estado não superem as rivalidades entre governos. E quem vai sofrer é a Argentina.